Sob gestão Milei, a Argentina tem segundo mês consecutivo de superávit. Meta do governo é manter a política de déficit zero durante todo o ano. Beleza, né? A gente vê o contraste da administração aqui, só na América do Sul, de um governo para o outro, né? Vou passar o primeiro comentário para o Bruno Alemante, que tem bastante, inclusive já viu em loco muito da questão da economia na Argentina, já esteve por lá, né, Bruno? Visitando e tal, conhece aí um pouco dessa história mais de perto. Bruno Alemante. Eu tenho clientes na Argentina, eu trabalho com exportação, inclusive eu estou indo para lá agora, início de maio, visitar alguns clientes no Uruguai, em Buenos Aires também, né? Então, aqui a gente precisa criar uma linha de raciocínio para entender como que isso impacta na vida do cidadão comum. Vamos lá. Quando um governo gasta mais do que arrecada, é que nem em casa. É a mesma coisa. Você em casa, se você tem um gasto maior daquilo que você arrecada, você precisa tampar esse buraco de alguma forma. Você vai precisar pegar dinheiro emprestado, você vai ter que fazer algum bico, vai ter que fazer alguma coisa, e você vai conseguir equilibrar essas finanças. Então, quando há essa disparidade, a pessoa ela acaba se endividando. O governo acaba tendo o mesmo problema. Só que, quando a gente fala de um país como a Argentina, por exemplo, coisa que não acontece no Brasil, porque aqui, graças ao Bolsonaro, nós temos a independência do Banco Central, que segura a HP e não deixa o governo sair imprimindo dinheiro. Na Argentina, a gente teve um governo que, para conseguir pagar a folha salarial, precisou ligar a impressora no modo turbo e sair imprimindo dinheiro. Só que daí, quando esse fenômeno acontece, você tem muito dinheiro em circulação para pouca produção. Lei da oferta e da demanda. Muito dinheiro circulando, a mesma quantidade de produto. O que vai acontecer? As primeiras pessoas que ganharem o dinheiro vão correndo comprar. O dono do estabelecimento comercial, ele vai ver que o estoque dele está acabando, o que ele vai fazer? Opa, tem que aumentar o preço. Joga o preço para cima. E aí você começa a ter o princípio da não neutralidade da moeda, que os economistas usam muito. Os primeiros, os funcionários públicos, são beneficiados. As pessoas ligadas a essa elite burocrática são beneficiadas, pagam preços menores. As pessoas que vão recebendo subsequentemente, o dinheiro delas vai valendo relativamente menos. Então, esse fenômeno faz com que um governo sem austeridade financeira ele tenha uma inflação galopante. Aqui a gente precisa lembrar algumas coisas que ocorreram no Brasil até o dia 1º de julho de 1994, que foi o dia do lançamento do Plano Real. Eu sou por exemplo, e quando eu ia para a escola, meu pai me dava dinheiro e falava, meu filho, esse dinheiro você tem que usar na cantina do colégio até no máximo o fim dessa semana, porque depois não vai valer nada. E assim nós fomos educados, sem sequer ter uma política, uma educação financeira. A gente precisava ganhar o dinheiro e gastar logo, ou investir em alguma coisa, comprar dólar, alguma coisa, para manter uma reserva forte. Era o que nós precisávamos fazer naquele tempo, no início dos anos 90. A Argentina foi para o mesmo caminho. Só que agora, com o Javier Milei na presidência, ele conseguiu fazer com que esse gasto exacerbado que existia, que precisava ser estancado, ele caísse. Então, ou seja, a arrecadação hoje na Argentina está maior do que o gasto. Isso vai fazer com que a inflação desacelere e a pessoa possa ir no mercado mais tranquila, comprar, poupar dinheiro. Isso é bom para o empreendedorismo, que o cara consegue guardar mais dinheiro, ter uma reserva mais sólida para poder abrir um próprio negócio. A economia respira, faz bem para as pessoas. Só que, quando a gente fala de um governo socialista, a gente precisa lembrar que a última coisa que eles querem é o povo prosperando. Eles precisam manter milhões de escravos para continuar trabalhando e fomentando esse sistema. Então, aí, para finalizar a minha linha de raciocínio, eu preciso lembrar da cantora brasileira Zélia Duncan. Porque quando eu olho esse tipo de coisa acontecendo na Argentina, eu penso, como é bom ter um presidente. Obrigado, Bruno.
passo o próximo comentário para o professor Eduardo. Muito bem. Olha, eu torço muito pelo Milei, tá? Eu confesso. Eu sou um otimista, né? Assim, um realista, mas com uma visão positiva do mundo. Eu torço realmente para que o Milei consiga executar tudo que ele deveria, que ele parece que está conseguindo fazer, né? Agora, me preocupa muito, né, que talvez ele não tenha as ferramentas necessárias para manter a briga que é necessária, né, nesse cenário global que nós estamos vivendo, né, porque existe uma tendência muito grande no mundo todo, né, no Ocidente todo, de remoção da transcendentalidade nas discussões políticas. Então, a gente foca muito na economia, sabe? Que é uma coisa, claro, que é importante, né? Os preços dos produtos que a gente compra derivam da economia. Mas a economia, ela está, de certa forma não, ela está totalmente atrelada ao sistema. A economia faz parte do sistema, não é? Então, será que a gente vai conseguir vencer o sistema trabalhando meramente com a questão econômica? O que a realidade tem nos mostrado é que, quando você tem um presidente que só consegue operar, e eu não estou dizendo que é o caso do Milei, tá? Mas, vamos lá. Quando você tem um presidente que só consegue operar na questão econômica, como foi, de certa forma, o governo Bolsonaro, né? Qual foi o foco do governo Bolsonaro? Foi a parte econômica, tá certo? A gente teve o Paulo Guedes, o Brasil arrebentou nos 4 anos do governo Bolsonaro, em plena pandemia, enfim, melhor resultado talvez do planeta Terra todo, né? E agora nós temos na Argentina o Milei fazendo uma gestão econômica maravilhosa, não é verdade? Quer dizer, o cara está com superávit, o cara está freando os processos todos de degradação econômica do peronismo, enfim, está mandando bem nesse aspecto. Mas aí o que acontece? Se você não tem uma modificação na cultura do povo, inevitavelmente vai acontecer o seguinte: o povo vai dar aquela enchida, né, aquela recuperada econômica, e aí, enquanto isso, está o regressismo lá metendo a porrada, dizendo que que é preciso dar atenção para o coitadinho, que é preciso pipipi, aquelas coisas todas, né? E eles mudam de discurso sem a menor compostura, né? Eles não têm nenhum freio moral, mas a economia está melhorando. E os caras estão mudando o discurso de todas as formas até que eles voltam ao poder e eles, então, têm uma estrutura econômica fortíssima, como é o caso do Brasil, quando entrou o Lula, e eles podem, então, torrar esse dinheiro para se fortalecer e fortalecer os seus mecanismos de destruição. Então, gente, essa é a minha preocupação, entende? Não só em relação ao Milei, mas em relação à visão da sociedade ocidental em relação a esse negócio todo. O principal, né, o que mais faz diferença para a nossa realidade futura é a questão cultural. E, evidentemente, o que é mais importante na questão cultural é a questão transcendental. Então, eu tenho visto os comentários aqui no chat que estão relacionados a isso, né? Que é o seguinte: os comentários são assim: vamos parar o país, vamos fazer uma paralisação, não sei o quê. A gente pergunta, poxa, uma paralisação, né? Interessante do ponto de vista das ideias, assim. O Brasil não está satisfeito com o que está acontecendo, a gente para o país, né? Mas vamos para a prática. Para você fazer uma paralisação significativa a nível nacional, você tem que ter uma
uma disposição, né? Uma cultura, né? Uma percepção, que é cultural, de uma realidade funesta que está nos ameaçando para as próximas décadas. Existe essa percepção? É possível isso ser feito de forma relativamente rápida? Né? É claro que não. Então, passa a ser uma pauta, um chamado, apesar de ser, obviamente, legal, seria legal que o Brasil se unisse numa grande paralisação e dissesse, olha, chega, a gente não vai para o Gulag paradinho. Só que não é factível. Né? E aí, o que isso gera, de uma certa forma? A imobilidade. Então, veja, toda forma de ação proposta que não é factível, ela gera expectativa falsa e imobilidade. Vou dar outro exemplo aqui. O estábulo nacional vai resolver os problemas do Brasil, vamos pautar pela 18ª vez impeachment de 1 ou 2 ou 3 malucos aí, e a gente vai, então, resolver o problema do país. Aí está lá os agentes do establishment fazendo a abertura de CPI, papapi, papapá. E o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente tem cada vez mais senhoras condenadas a 17 anos de prisão. E como é que a gente sai disso? Né? A gente fica pulando de narrativa em narrativa, pulando de cenoura em cenoura e continuando completamente imóveis. Gente, a gente tem que fazer coisas mais simples, mais palpáveis e mais realistas, que possam dar alguma efetividade. Obrigado, professor Eduardo. Passo o comentário final da última pauta para o doutor José Carlos Sepúlveda. A questão econômica da Argentina, eu acho que nós temos que também vê-la do ponto de vista ideológico, porque, na verdade, o seguinte, o desastre econômico da Argentina é fruto de uma concepção socialista do Estado e de uma concepção socialista da sociedade. E isso levou a Argentina onde ela estava. Eu, nestes dias, fiquei sabendo de certos esquemas, por exemplo, certos esquemas que estavam montados no governo argentino, dando um exemplo assim simples. Universidades argentinas que pagavam tudo para que pessoas do Brasil fossem estudar lá. Ou seja, formação de militância, muitas vezes. Agora, como é que a Argentina é que pagava para os brasileiros que iam lá? Depois havia esquemas com a Bolívia, havia esquemas com outros países. Ou seja, nós tínhamos na prática um tecido quase subterrâneo de um país que é rico por si mesmo, como a Argentina, financiando o esquema de poder do Foro de São Paulo. Essa é a realidade. E são esses os convênios, são esses os acordos que são feitos e que a maior parte das pessoas desconhece. E, dessa maneira, havia uma imensa teia, uma imensa rede, como tinha os gladiadores, não é? Uma imensa rede que era jogada sobre a Argentina e da qual a Argentina está se libertando agora. É claro que o ponto que o professor Eduardo Vieira comentou é importante, que é a mudança, a percepção da questão ideológica e da questão cultural. Até acho que o Milei insistiu bastante em certos pontos desses durante a campanha, o que eu não esperava isso, mas ele acabou batendo nesses pontos. Agora, uma mudança é também, nesse ponto, uma mudança é possível, assim, do dia para a noite. Não é necessária também uma mudança das circunstâncias em que as pessoas vivem para elas terem uma percepção do que o próprio socialismo fazia com elas. Por exemplo, o que os regimes, o que os governos da Kirchner, do Fernandes, etc., faziam, por exemplo, com a agricultura argentina, era algo inimaginável.
Era um massacre inimaginável. E ali havia uma sobrevivência de uma agricultura que também é uma... Mas havia essa sobrevivência que levava a Argentina a ter os índices péssimos que ela tinha até agora. Vamos ver onde é que esse processo vai dar. Vamos ver onde é que esse processo vai desembocar. Se bem que nós já começamos a ver uma guerra do sistema, por exemplo, ao tentarem, por exemplo, no Senado, tentarem destruir todo o plano que o Milei tinha para desafogar todo o socialismo espalhado pela sociedade nos mecanismos econômicos, de comércio, etc. Vamos ver como ele vai conduzir esse processo. Se ele conseguir um apoio da população, por exemplo, em plebiscitos, referendos, etc., ele pode vencer essa barreira de um establishment completamente alinhado com a esquerda e conseguir levar a Argentina outra vez para diante.